do CBN, é o médico infectologista Dr. Bernardo Almeida. Dr. Bernardo, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Imagina, olá, é um prazer poder auxiliar. Prazer é todo nosso. Bom, a gente sabe, para começar, doutor Bernardo, que os sintomas da febre maculosa são muito parecidos, por exemplo, com os da dengue, né? É muito difícil de diferenciar, ou dá para fazer, por exemplo, algo que a pessoa que tem a dúvida da doença, ela fazer um exame de sangue, por exemplo, né? Para poder já fazer, já ter essa diferença. É mais ou menos por aí, queria que o senhor explicasse para a gente. Isso, clinicamente é muito difícil diferenciar essas duas doenças em particular, justamente porque se assemelham muito, né? Febre pode ocorrer, algumas lesões de pele também podem ocorrer. Alguns exames laboratoriais podem auxiliar ou na diferenciação entre elas ou na avaliação de gravidade, né? Então, quando você tem ali uma plaquetopenia pelo exame de sangue, pelo hemograma, isso sinaliza que a doença pode evoluir para uma forma mais grave. Então, os exames complementares, particularmente exames de sangue, como hemograma, são fundamentais nessa avaliação, complementação da análise clínica inicial. E a pessoa deve buscar esse exame quando ela está com os sintomas, né? A febre alta, a dor no corpo, ou se tiver alguma... Mas não sei se desconfiança é a palavra, mas algum sintoma mais leve, já ir atrás desse exame. O que a medicina ela orienta? Sim, na dúvida, esses exames complementares auxiliam tanto na identificação quanto na estratificação. Então, na diferenciação se o caso é leve ou se é um caso grave. Existem outras pistas que não somente clínicas que podem indicar para um direcionamento ou para outro. Por exemplo, uma pessoa que esteve em área de mata, em área onde há presença de carrapatos, deve sim se preocupar em relação à possibilidade da febre maculosa, porque esse é o ambiente de transmissão da bactéria através do carrapato. Então, se há uma história ali de circulação e da pessoa ter adentrado esses ambientes onde há presença de carrapatos, essa suspeição de febre maculosa deve ser maior. Aí sim, um exame complementar e uma avaliação médica também é fundamental para essa análise, dada a gravidade da doença, né? Uma doença de uma letalidade bastante considerável, bastante alta, tendo em vista aí os óbitos recentes que têm acontecido. Isso serve, doutor Bernardo, para qualquer local com presença de capivaras ou fica restrito aonde houve infecções, né? Que a gente sabe que aqui em Campinas, os casos, a maioria, né, das pessoas que contraíram aqui em Campinas foram no mesmo local, no estacionamento de uma fazenda onde aconteceram eventos, né? Isso vai para todos os locais ou não? Só para quem esteve nesse local? Não, vale para todos os locais onde há presença de carrapato, tá? Não especificamente capivaras. Outros animais podem, sim, contrair a doença e isso acaba perpetuando toda a cadeia ali de transmissão dessa bactéria. Mas o principal, o transmissor para o humano é o carrapato, né? Então, o carrapato, particularmente o carrapato estrela, é bastante disseminado no estado de São Paulo, no Sudeste, mas em outras regiões do Brasil também. Existem outros tipos de carrapato que também podem transmitir outros tipos de doença, né? Então, onde há carrapato, no caso de evolução para um quadro febril agudo, vale a pena sim suspeitar do grupo de doenças chamadas rickettsiosis, que inclui a febre maculosa. E no caso, né, só para a gente dizer, voltar até na pergunta anterior, esses locais, então, que tem carrapatos, a pessoa que esteve no local já deve procurar uma unidade de saúde. É isso que a medicina hoje está orientando, ou tem que esperar algum pequeno sintoma, porque existe um período de incubação da doença, né? Perfeitamente. No caso da febre maculosa, o desenvolvimento de sintomas pode variar de 2 a 14 dias. Então, até 2 semanas após, pode-se iniciar o quadro clínico vinculado àquela exposição, né? Via de regra,
numa pessoa que adentrou esses ambientes, ela não deve ir a uma consulta se não sente nada. Mas, no início de qualquer sintoma, seja febre, mialgia, dor no corpo, aí sim se faz indicada essa avaliação e essa busca por uma avaliação médica e exames complementares. Bom, então isso também que é para não espalhar o pânico, né? Mas a questão da letalidade, né, que o senhor comentou, isso é quando a doença se agrava, depende do organismo, ou então, às vezes, pode ser pela pessoa que não procurou a ajuda quando precisava, tem organismo que é mais forte, que tem mais resistência. Como que funciona isso? Perdemos contato com o Dr. Bernardo? Infelizmente perdemos o contato com o Dr. Bernardo. De qualquer forma, queremos agradecer, né, ao Dr. Bernardo que participou. Ele está de volta. O Dr. Bernardo voltou. Então, a pergunta que eu fazia da febre maculosa, Bernardo, é se pessoas que têm um organismo mais forte, né, com maior imunidade, elas não contraem a febre maculosa, se depende do tempo de tratamento, né? Se, por exemplo, em 2 dias de sintomas já começa a tratar, tem muito mais chance de salvar por causa da alta letalidade. Como que funciona isso para as pessoas, né? Para os pacientes, de maneira geral, mas de diferentes tipos? Sim. É mais fácil prospectar, por exemplo, aquele paciente que tem uma chance maior de complicações, que é aquele paciente que tem alguma doença crônica, alguma doença cardíaca, diabetes, particularmente uma diabetes descompensada, ou pacientes imunossuprimidos que já têm alguma doença de imunidade. Esses são aqueles que têm maior possibilidade de complicações, inclusive de óbitos, e são os que devem tomar mais cuidado, seja ao adentrar ambientes com presença de carrapatos, através de medidas preventivas, né, como, por exemplo, usar calças longas, né, e fechar qualquer área aí de contato da pele com a vegetação, essa é uma forma, e ao sair desse ambiente, checar toda a pele para verificar se há presença de carrapato. Outra questão que também aumenta a possibilidade de transmissão é o tempo que o carrapato fica no organismo. Então, sabemos que é necessário que o carrapato fique algumas horas em contato direto com a pele para que a transmissão possa ocorrer de fato, né? Então, fazer essa checagem de toda a pele, principalmente ali na perna, né, que geralmente é por onde o carrapato sobe, é fundamental para, logo na identificação ali de um carrapato, que seja realizada a remoção imediata disso. E o monitoramento, né, seja através do contato presenciado ali, identificado de um carrapato, ou não, ou simplesmente ter entrado em ambiente de vegetação, de mata, com presença de carrapato. Sabemos que parte dos casos de febre maculosa, o indivíduo não identificou que o carrapato estava em contato com a pele. É pequenininho mesmo, e às vezes passa batido, sai no banho, coisa assim. Então, vale a pena, assim, na presença de qualquer sintoma, ter alta suspeição, principalmente essas populações que têm alguma doença ou alguma patologia de base que aumentam as complicações. É porque, no caso, a picada do carrapato ela não é sentida, como, por exemplo, outros tipos de... uma picada de pernilongo? Exato, pode passar batido. Às vezes sente, às vezes não. Uma pista importante também é que, via de regra, ocorrem lesões na pele, né? Então, lesões na pele compatíveis na área ali da picada, né? Então, presença de febre com lesão de pele, lesão vermelha na pele, tendo a pessoa presenciar, tendo estado em área de mata com carrapato nos últimos 14 dias, esse é o grande sinal de alerta e que deve levantar alta suspeição para febre maculosa. Para fechar, doutor Bernardo, uma última pergunta. A punção é aquele exame de furar o dedo, né? Aquele que se faz para glicemia, né? Para saber se a pessoa tem diabetes ou não. Esse também tem resultado para febre maculosa? Existem alguns exames de hemograma que podem ser feitos através de exame de capilar, sim.
já existe essa tecnologia, ela é viável. Então, ela pode ser um recurso menos invasivo para você fazer essa avaliação complementar, né, em relação a indicativos do hemograma que levantem o diagnóstico da febre maculosa através ali da contagem de leucócitos ou na contagem de plaquetas. Então, pode ajudar sim, e é uma forma de realização do hemograma que já está disponível. Dr. Bernardo Almeida, infectologista, tirando muitas dúvidas aqui sobre a febre maculosa, que deixa muita gente apavorada e que, às vezes, muitas explicações são necessárias para que não haja tanto pânico assim, mas também que, ao mesmo tempo,